Pessoal do canal Bica Galo, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, dono também do canal Fala Cabido, e este é o Nó Tático. Todas as sextas-feiras eu falo algo, algum prognóstico ou alguma opinião sobre o Clube Atlético Mineiro. Bom, e como essa semana foi a semana do aniversário do Atlético, no caso ontem, dia 25 de março, eu vou contar para vocês aqui a minha relação com o Atlético, né? O Atlético que completou 113 anos e foi o primeiro clube que eu cobri de fato, né? Foi a equipe que eu fiz a cobertura como repórter lá no longínquo ano de 2009 e de lá para cá eu venho desenvolvendo esse trabalho também com o Atlético, assim como eu faço também com o Cruzeiro, além também do América e de outras modalidades esportivas. Mas com o Atlético eu tenho algumas histórias que são um tanto quanto inusitadas. Na final da Copa Libertadores, por exemplo, eu tenho uma história com a minha mãe. A minha mãe, ela é atleticana, ela é bastante atleticana até, e por um acaso eu consegui, por meio, creio eu, se eu não estou enganado, por meio de patrocinadores, 2 ingressos para a final contra o Olímpia. E a minha mãe ficou me perguntando: Leandro, vai dar, Leandro? Lembrando, o Atlético perdeu 2-0 no Defensores del Chaco e a situação estava complicada, estava difícil do Atlético conseguir fazer o resultado no Mineirão. E a minha mãe perguntando: Leandro, vai dar, Leandro? Eu só vou se der. Eu falei assim: ô mãe, futebol não dá pra te cravar nada, você tem que ir, você tem que se desenvolver lá dentro, você tem que ver o que vai dar. Bom, e a minha mãe, ela tem um pouco de pânico de público, ela tem muita gente, ela não gosta de muita gente no estádio, por exemplo, ela sempre gosta de ficar num lugar um pouco mais vazio, e aquele jogo estava lotado, né? Acho que tinha 60 mil pessoas naquele dia no Mineirão, né? Então, acabou que eu passei o ingresso para ela, e quem acabou acompanhando a minha mãe nessa saga foi o meu cunhado. Ele foi com ela ao estádio, ele é atleticano, mas é aquele atleticano, né? A gente sabe como é que é. E foi pro estádio. Bom, e eu estava dentro da redação do jornal O Tempo, ainda não tinha Rádio Super à época, e eu estava fazendo a coordenação online da cobertura, né, do que poderia acontecer, do que não poderia. Tinha um material muito grande que eu estava muito preocupado no pós-jogo, caso o Atlético conquistasse o título, mas a coisa, como a gente sabe, com o Atlético a coisa é um pouco diferente, né? Então, nesse meio processo, eu preocupado com o jogo, fazendo conteúdo para jogo, fazendo a coordenação de quem estava no estádio, a minha mãe me ligando falando que queria ir embora. O jogo ainda estava 1-0 para o Atlético, né? Aquele gol do Jô ainda no início do segundo tempo, e a minha mãe querendo ir embora, o meu cunhado tentando fazer de alguma forma com que ela fizesse, continuasse dentro do campo, e nessa história toda, minha mãe foi embora. A minha mãe, ela foi embora do Mineirão na final da Copa Libertadores da América. Não tô brincando, não, tô falando sério. E meu cunhado, obviamente, ficou bolado, mas ele não poderia deixar ela ir embora sozinha no caso, né? Meus pais, eles moram ali nas proximidades do Mineirão, então eles vieram a pé. Eles foram a pé do Mineirão até a casa, no caso da minha mãe, por 20 minutos a pé mais ou menos, e entrando na prorrogação. Eles não viram o gol do Leonardo Silva. Eles chegaram, basicamente, não entenderam o que estava acontecendo. Nesse processo, eu falei 20 minutos, mas esse processo deve ter até saído do estádio e tal, deve ter durado aí uns 35, 40 minutos até chegar na casa, né? Na casa dos meus pais. Então, acabou que o meu cunhado, ele não viu as penalidades, a minha mãe não viu o Atlético ser campeão e só entendeu que foi campeão depois que chegou em casa com, obviamente, alguns vizinhos gritando, meu pai, obviamente, bolado, porque ele é cruzeirense. E aí, claro, meu cunhado caiu na piscina, minha mãe chorou de felicidade, aquela coisa toda, mas enfim, minha mãe não viu a final da Libertadores, mesmo com o ingresso que eu consegui, sabe-se lá como. Tava com ela e ela foi pro estádio, viu praticamente todo o jogo e não viu o desfecho final nas penalidades. Aconteceu isso comigo.
E, claro, eu na redação do jornal, claro, gente, a gente não vamos ser hipócrita aqui. Na redação do jornal tinha muito atleticano chorou, eu cumprimentei todo mundo, abracei todo mundo, né? Tava todo mundo muito feliz naquele momento. Alguns atleticanos que queriam estar no estádio estavam lá chateados por causa disso, mas a profissão, ela nos dá essa condição chata mesmo, né? De querer estar no lugar e não poder por causa dela. Todo mundo sabe quantos churrascos eu já perdi por causa de trabalho com futebol, mas foi um momento que me marcou muito com relação ao próprio Atlético, a conquista do Atlético de 2013, que sem dúvida nenhuma foi a maior conquista do clube, e essa história ficou muito marcada para mim justamente porque, gente, vocês sabem como foi conseguir ingresso para aquela decisão. E muitos de vocês que vão ver esse vídeo vão ficar revoltados e com razão com a minha mãe. Eu tenho várias histórias desse tipo, né, com o Atlético, então se vocês gostaram, comentem aqui no canal Bica Galo, também comentem lá no Fala Cabido. Eu também posso levar alguma dessas histórias lá pro Fala Cabido, mas se vocês gostaram eu posso trazer também algumas histórias aqui no Bica Galo sobre a minha relação com o Atlético, sobre algumas coberturas engraçadas ou inusitadas que eu já tive na minha carreira. Mas é isso, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima com o Nó Tático da próxima semana. E semana que vem, eu prometo, eu vou trazer aqui uma noção total de como é o jogo do Nacho Fernandes. Então é isso, até a próxima e aquele abraço. Tchau!